Graças a Deus, hoje nós vamos iniciar mais um livro da Bíblia, nessa série que nós estamos realizando aqui às quartas-feiras pela manhã, conhecendo a Bíblia. Semana passada nós concluímos 1 de Timóteo e hoje nós vamos falar de 2 de Timóteo. Faz parte dessa trilogia chamada as Cartas Pastorais, 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito. A carta de Timóteo, ela possui algumas peculiaridades. A segunda carta de Timóteo, segundo o consenso dos estudiosos da Bíblia, essa é a última carta do apóstolo Paulo. Eu já expliquei para vocês, quando estudamos a primeira carta a Timóteo, um pouco da cronologia da vida do apóstolo. Então, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós vemos uma parte que está explicitada no livro de Atos. Até o finalzinho do livro de Atos, a gente vê Paulo preso na sua primeira prisão em Roma. Essa prisão que foi feita de acordo com a trama dos judeus, onde Paulo ficou por 2 anos na cidade de Cesareia. Depois o apóstolo Paulo, obrigado meu filho, depois o apóstolo Paulo é transferido para Roma, onde ele fica 2 anos em uma prisão domiciliar. E ele é solto dessa primeira prisão. Ele inicia então a 4ª viagem missionária. Alguns chegam a dizer que ele fez uma 5ª viagem missionária. E então, na época do imperador Nero, o apóstolo Paulo teria sido preso, essa sua segunda prisão, e teria sido martirizado entre o ano 64 a 66 depois de Cristo. Então, essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo são as suas últimas palavras. O apóstolo Paulo agora já era um idoso, diferentemente da sua primeira prisão, que ele tinha expectativa de ser solto. Essa sua segunda prisão, ele tinha total certeza de que ele sairia de lá direto para o martírio. Mais uma vez, na primeira prisão, o apóstolo Paulo foi preso por um crime religioso. Os judeus acusaram o apóstolo Paulo de ter colocado para dentro do templo um gentio. E então fizeram aquele alvoroço que a gente já viu no livro de Atos, o prenderam e ele tem esse seu julgamento levado até Roma, onde ele teria sido solto. Mas essa segunda prisão, Paulo é acusado de terrorismo. Por volta do ano 64 depois de Cristo, eu creio que todos vocês sabem que houve um grande incêndio na cidade de Roma. A cidade de Roma havia cerca de 14 bairros, e desses 14 bairros, 10 bairros foram consumidos quase que totalmente pelo incêndio, ficando somente 4 bairros, e esses bairros eles eram na sua grande maioria povoados por cristãos. Então foi muito fácil para Nero acusar os cristãos de inimigos de Roma, acusar os cristãos de terrorismo. E os cristãos começaram a ser perseguidos, os cristãos começaram a ser torturados, mais diversas torturas. E é justamente nessa grande perseguição imposta por Nero que o apóstolo Paulo, como principal ícone do cristianismo, junto com o apóstolo Pedro, eles teriam sido presos em uma data próxima e eles teriam sido martirizados. O apóstolo Paulo teria tido o privilégio de morrer decapitado. Isso é um privilégio porque a pessoa tem uma morte rápida, indolor, enquanto que o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado e, segundo a tradição nos conta, ele fez um pedido de ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se achava digno de morrer a mesma morte do seu Senhor. Então, quando nós estudamos a segunda carta de Timóteo, nós temos que ter isso em mente. Um apóstolo que está agora chegando no fim da sua jornada. Ele havia combatido o bom combate, ele já havia passado por perseguições indizíveis, e agora ele está próximo de ter uma morte. Triste, abandonado, sem dinheiro, sem saúde. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, irmãos, nós nos queixamos demais. Nossa vida é tão boa. A gente não tem sofrido nada por amor a Cristo. Ainda. Quem sabe o Senhor nos conceda esse privilégio
mesmo quando nós somos acometidos de algumas enfermidades, passamos por alguns infortúnios, somos perseguidos, talvez por alguma pessoa que nos persegue a nível emocional, tentando nos abalar emocionalmente. Mas isso, irmãos, em nada se compara às lutas que foram travadas por esse gigante da fé que é o apóstolo Paulo. Eu estou falando isso, irmãos, porque nós estamos envoltos a um falso evangelho que diz que se você for obediente, e nós estamos próximos ao Natal, época em que muitas pessoas celebram Papai Noel, e infelizmente alguns cristãos seguem essa mesma direção, e muitas pessoas acreditam num Deus como o Papai Noel, que se você fizer tudo certinho, no final do ano ele vai te dar um presente. Mas o Deus da Bíblia não é assim. O que nós vemos é um servo fiel, e que está sendo fiel, e que será fiel até a morte. A sua vida foi marcada por intensa perseguição e sofrimento. E até o último instante o apóstolo está combatendo o bom combate. Quando nós estudamos essa carta, irmãos, nós percebemos algo extremamente sério. Eu sei que às vezes os irmãos, alguns eu percebo a aparência no olhar, como em alguns momentos nós parecemos ser extremamente repetitivos. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo a segunda carta e os assuntos vão ser basicamente os mesmos. Timóteo, número 1, fique firme na fé. Número 2, continue combatendo as heresias. E número 3, prega a palavra de Deus. Esses 3 assuntos são facilmente encontrados na primeira carta e agora vão ser repetidos na segunda carta. Por quê? Porque os falsos crentes sempre estarão ao nosso redor. Os falsos mestres estarão se multiplicando cada vez mais até a volta do Senhor Jesus. E por conta das perseguições que os verdadeiros crentes, quero acreditar que nós somos os verdadeiros crentes, sofrem, muitos irão abandonar a fé. Alguns não vão suportar a intensidade do caminho estreito. Quando o Senhor Jesus fala no capítulo 7 do Evangelho de Mateus que nós devemos passar por uma porta estreita e que há um caminho apertado, eu já repeti isso centenas de vezes aqui na igreja e repetirei hoje novamente. A palavra apertado no grego significa pressionado de todos os lados. É por isso que, de acordo com esse ensinamento de Jesus, o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios e diz que nós somos atribulados em tudo, em todas as coisas. E é assim que a gente estuda essa carta, percebendo que nós podemos viver mais um ano ou mais 100 anos, mas não devemos criar falsas expectativas nem um segundo na nossa vida de que nós estamos em um parque de diversões. Nós, na qualidade de cristãos, estamos e sempre estaremos em um campo de batalha, e é assim que nós precisamos olhar para a nossa vida. Sabe, eu vejo pessoas que ficam parecendo que estão no jardim de infância, brigando por aquele brinquedozinho que você nem se importava, mas porque o outro pegou, você quer ele agora também. Nós não estamos mais no jardim da infância, irmãos. Nós somos soldados que fomos chamados para combater um combate que precisa ser combatido, porque existem vidas em jogo. O apóstolo nos ensina que há pessoas que necessitam ouvir e ver o Evangelho através das nossas vidas, para que então sejam salvas. Há uma responsabilidade que paira sobre as nossas cabeças. Nós precisamos amadurecer na fé. E essa carta é escrita para um Timóteo que precisava amadurecer na fé de forma rápida, pois o apóstolo Paulo não mais estaria com ele lado a lado para dar os conselhos que sempre deu. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Quem sabe hoje seja um dia especial no nosso cristianismo. E as palavras que nós vamos estudar aqui hoje, quem sabe, elas criem alguma transformação nas nossas vidas. Amém? Depois dessa breve introdução, vamos agora à análise dos versículos. Logo no capítulo 1, nós percebemos que Paulo se apresenta como o autor da carta. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Mais uma vez,
Nessa frase que no primeiro momento parece quase que sem nenhuma importância, mas o apóstolo Paulo sempre frisa que o seu apostolado não era de acordo com a sua vontade. Sempre existiram e sempre existirão pessoas que irão avocar para si poder na igreja, poder esses que não foi dado por Deus. Muitas pessoas nos nossos dias se auto-intitulam apóstolos. Muitas pessoas nos nossos dias se auto-intitulam bispos. Alguns chegam à audácia de se intitularem vigário de Cristo. É o caso do Papa católico. Ele é acreditado a ele o substituto de Cristo aqui na terra, como se isso fosse possível. Mas na igreja evangélica nós temos os papas também. Nós temos os apóstolos, os bispos, aqueles que avocam para si poderes especiais. Paulo chama essas pessoas na sua segunda carta de superapóstolos. E ele faz isso num tom de sarcasmo. Desde aquela época existiam falsos apóstolos que precisavam ser combatidos. Os apóstolos verdadeiros só foram 12 ou 13, se você quiser contar Matias. Esses são os únicos apóstolos reconhecidamente bíblicos. Todos aqueles que avocam para si qualquer tipo de apostolado, eles estão fazendo isso de uma forma completamente antibíblica e separada do Espírito Santo. Por isso tome muito cuidado. Através desses pequenos erros se escondem grandes heresias. Muitas pessoas dizem: pastor, não tem nada demais, eu frequento uma igreja, ela é bíblica, a única questão é que o líder dessa igreja, ele se auto-intitula apóstolo. Ela já não é bíblica quando isso acontece. É como uma pessoa que dizendo: eu frequento uma igreja, ela é bíblica, mas lá a nossa líder é uma pastora. Já não é bíblica. Sabe, para que algo seja bíblico, ele precisa seguir os parâmetros bíblicos. Sabe, são coisas lógicas como essa, que parece que os cristãos se esquecem quando eles precisam trazer isso para a prática do seu cotidiano. Então Paulo lembra, ele é apóstolo de Cristo, e a palavra apóstolo, no original grego, significa ele foi enviado por Cristo. A palavra apóstolo significa emissário, aquele que era enviado com poderes específicos. É o que nós temos hoje em dia como os embaixadores. Ele foi enviado por Cristo para falar da parte de Cristo para o mundo. Por isso que nós temos as cartas de Paulo aqui na Bíblia como inspiradas, porque ele não falava da parte de si mesmo, mas ele falava da parte de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Eu quero fazer uma pergunta: você é cristã? Você é cristão aqui nessa manhã? Você é cristão pela vontade de Deus ou pela sua própria vontade? Porque se for pela sua própria vontade, mais cedo ou mais tarde você vai desistir da caminhada. Se for pela vontade de Deus, aquele que começou a boa obra, ele irá terminá-la. É por isso, irmãos, que assuntos simples como esse dizem muito a nosso respeito. São perguntas simples. Talvez você chegue para uma pessoa e faça uma pergunta simples e possa saber se a teologia dessa pessoa é verdadeira ou correta. Pergunte para essa pessoa: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Dependendo da resposta dessa pessoa, eu sei que a senhora está dando risada, pensando que é bobagem, mas dependendo da resposta dessa pessoa, a gente vai saber se essa pessoa acredita em Deus ou não. Porque se ela acredita no mundo, ela vai dizer que quem veio primeiro foi quem? O ovo. A galinha não veio do ovo? Mas se ela acredita em Deus, que criou todas as coisas, ela vai dizer que quem veio primeiro? A galinha. Eu estou usando esse exemplo tão simples para mostrar para você que teologia não é algo que se aprende nas faculdades e nos doutorados. Teologia é algo simples que se aprende no cotidiano da igreja. À medida que você presta atenção nos estudos, à medida que você presta atenção nos cultos, à medida que você lê a sua Bíblia e que você ora, você vai desempenhando intimidade com o Senhor através da sua palavra. Isso que é teologia. Teologia é a união de duas palavras, tel e logia, que significa estudo de Deus. Nós estudamos ao Senhor através da sua palavra e o Senhor aumenta o conhecimento dele mesmo no nosso interior, como está escrito em 2 Pedro, crescendo na graça e no conhecimento todos os dias. É assim que nós devemos fazer na qualidade de cristãos. Então o apóstolo Paulo continua: ele é apóstolo,
ele é de Cristo Jesus e ele é apóstolo pela vontade de Deus. Agora, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esse era o propósito de Paulo: pregar a vida eterna que Cristo Jesus veio trazer ao mundo. O apóstolo Paulo não vinha para melhorar a sua vida, ele não vinha para solucionar os seus problemas matrimoniais, ele não vinha para lhe arranjar emprego, ele não vinha para colocar dinheiro na sua conta bancária, ele não veio aqui para curar a sua saúde física. O apóstolo Paulo, ele se sentia devedor de todas as pessoas em relação ao Evangelho que concede a vida eterna, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e não para que você tenha uma vida de sonhos aqui na terra. No mundo você vai ter aflições, e se você for cristão, com certeza essa frase é para você. Por isso que ele diz: eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo porque há uma promessa de vida, e a vida aqui que ele fala é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que concede a verdadeira vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Talvez eu e você vejamos esse movimento de carros, esse movimento de vai e vem de pessoas, mas eu posso te garantir, independentemente dessas pessoas estarem falando com o coração batendo, independentemente dessas pessoas estarem andando, se elas estão sem Cristo, elas estão mortas em delitos e pecados. Somente está vivendo aqueles que receberam a Cristo Jesus como seu Senhor. Esses receberam a vida. Essa era a certeza que movia o apóstolo Paulo e que fazia com que ele se sentisse devedor de todos os seres humanos, a ponto dele escrever e falar: eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Ele sabia que a salvação só podia ser mediante a compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo que concede a vida, que havia sido entregue ao apóstolo Paulo pelo próprio Cristo, agora era passado adiante pelo apóstolo Paulo, e aonde ele passava era gerado vida naquelas pessoas que criam nas suas palavras, não como suas, mas como do próprio Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses. E ele agora diz qual é o destinatário da carta. Primeiro ele se apresenta como autor, agora nós vemos o destinatário. Eu estou escrevendo a Timóteo, meu amado filho. E você e eu sabemos muito bem que Timóteo não era um filho carnal de Paulo. Timóteo era um filho espiritual de Paulo. Eu quero perguntar a vocês: vocês possuem filhos espirituais? Deveriam possuir. Deus não nos chamou para sermos estéreis. Ele disse que nós deveríamos multiplicar-nos. Ele fala isso mais uma vez no final do Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Marcos. Ide por todo mundo, pregue meu Evangelho a toda a criatura, discipule essas pessoas. Nós precisamos, irmãos, ser fecundos. A Bíblia vai dizer que o Senhor chamou para que pratiquemos boas obras, obras que permaneçam por toda a eternidade. O mesmo motivo que muitas pessoas não querem ter filhos espirituais é o mesmo motivo porque muitas pessoas não querem ter filhos carnais. Porque dá trabalho. Você vai, por exemplo, hoje em dia para o continente europeu, em alguns países tidos como de primeiro mundo, a taxa de natalidade está regredindo. Existem países que, se não acontecer alguma coisa, dentro de algum tempo, a população deles vai deixar de existir. Por quê? Porque as pessoas não querem ter mais filhos. Elas colocam no papel que um filho custa tanto, e que um filho vai custar tanto tempo da nossa vida, e eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder me divertir naquilo, um filho vai me roubar tudo isso, então eu não vou ter filho. É melhor eu comprar um cachorro. E a gente percebe que hoje em dia as coisas acontecem do mesmo jeito na igreja. Nós não evangelizamos, nós não discipulamos pessoas porque isso dá trabalho. As pessoas têm problemas, as pessoas precisam conversar. É por isso que se multiplicam hoje em dia os consultórios de psicólogos. O que é que um psicólogo é? Uma pessoa que lhe ouve e que não fala nada, ele só lhe ouve. E que depois diz, na próxima sessão o senhor vem aqui de novo.
Sabe, nós precisamos ser mais gente que ama a gente. Nós precisamos aprender a deixar os nossos interesses de lado, para que outras pessoas possam ser abençoadas através da nossa vida. Às vezes a gente acha que porque pegou uma quantidade de dinheiro ínfima e colocou aqui dentro desse buraco, a gente cumpriu a nossa parte. A gente nem começou a cumprir a nossa parte. O Senhor nos chamou para amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Esse é o chamado do ser cristão. É por isso que eu e você precisamos repensar em relação à nossa fecundidade. Se nós não estamos procriando filhos na fé, há alguma coisa de errado no nosso cristianismo. A falta de filhos na Bíblia, no Antigo Testamento, simbolizava a maldição da parte de Deus. Quando Deus fechava o ventre de uma mulher, Ele fazia isso muitas vezes como censura. Então nós precisamos repensar o nosso cristianismo, irmãos, do ponto de vista de estarmos dividindo com outras pessoas, para que essas pessoas cresçam na fé juntamente conosco. Era assim que Paulo via o cristianismo. Por isso que ele tem o filho amado dele na fé, Timóteo. Graça, misericórdia e paz. Timóteo está em Éfeso. Timóteo está passando por muitas dificuldades em Éfeso. Timóteo estava passando por dificuldades materiais em Éfeso. Como é que você sabe que Timóteo estava passando por dificuldades materiais em Éfeso? Porque na primeira carta que a gente já estudou aqui, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que se ele tinha o que comer e o que vestir, ele já devia se dar por satisfeito. Timóteo, meu filho, você está tendo o que comer e o que vestir, então fique satisfeito com isso. Não crie grandes expectativas. Amém? Deixa eu ver se eu melhor aqui. Pronto. Então, a ideia aqui era essa. E Timóteo precisava de quê? Timóteo não precisava de coisas terrenas. Timóteo precisava, para perseverar, de coisas celestiais. As bênçãos espirituais que nos estão disponíveis nas regiões celestes, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Elas já estão disponíveis para mim e para você. Que bênçãos são essas? Aqui estão 3 delas: graça, misericórdia e paz. Graça, irmãos, é o meio por qual Deus derrama todas as bênçãos na sua e na minha vida. Tudo que Deus fez por você e por mim, Ele fez por sua graça. Por que você está respirando hoje de manhã? Pela graça. Por que você conhece o Evangelho? Pela graça. Por que você não é um ateu, ou porque você não é um adepto de outra religião falsa? Pela graça. Porque você está vestido nessa manhã e alimentado? Pela graça. É a graça de Deus que nos é derramada de forma gratuita e generosa diariamente. Mas ele diz também misericórdia. Por que misericórdia, irmãos? Porque embora Deus derrame graça sobre graça, nós somos seres imperfeitos que vamos precisar do perdão de Deus todos os dias. Quero te perguntar nessa manhã, se hoje você está ou esteve amando a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, você está fazendo isso agora? Então Deus que nos perdoa. Nós precisamos da misericórdia. Nós precisamos olhar para Deus e ver em Deus o Deus misericordioso. Como está escrito em 1 de João: filhinhos, não pequeis. Nós não temos desculpa para pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se por acaso vocês pecarem, se você não vigiou, se você não orou como deveria, não se desespere. Nós temos um advogado fiel junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos esse advogado que nós podemos clamar: socorre no Senhor, e Ele nos socorrerá. A promessa que Ele fez aos seus discípulos antes de ascender aos céus, em Mateus capítulo 28, foi muito clara, extremamente libertadora e acalentadora aos nossos corações. Ele disse: todo poder me foi entregue no céu e na terra, e eu estarei com vocês. Eu estarei. É um presente absoluto. Ele não esteve, Ele não vai estar, Ele está o tempo todo ao nosso lado. Eu estarei com vocês o tempo todo na jornada de vocês.
Talvez vocês não me vejam, talvez vocês não me sintam, mas eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Essa é a certeza, irmãos, dessa misericórdia que nos é tão necessária dia a dia, para que Satanás, o acusador, não lance sobre nós culpa. Uma das coisas que mais afasta as pessoas da igreja é a culpa, a sensação de culpa. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu fiz algo muito errado ontem e eu vou lá, eu não tenho nem cara de ir lá na igreja. Eu estava falando mal do pastor, sabe? Eu estava fazendo isso e aquilo, eu estava fazendo isso e isso, eu não tenho nem cara de ir na igreja, irmãos. Lugar de se lavar é o chuveiro. Lugar de se limpar dos pecados é na igreja. Quando nós olhamos para essa cruz e nós nos lembramos que o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso ele lembra a Timóteo, a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Continue se lembrando dela todos os dias. Graça, misericórdia. E finalmente ele diz, e paz. Que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. A paz que você pode ter com 20 milhões de reais na sua conta e sem nenhum real na sua conta. A paz que você pode ter com a sua saúde em dias e com a sua saúde debilitada. É uma paz que excede todo entendimento, porque é uma paz que está alicerçada não na terra, mas que está alicerçada no céu. Por isso ela é inabalável. A fonte da minha paz não é terrena, não são as circunstâncias que me rodeiam que me dão paz, mas quem me concede a paz é o Deus que, como nós vimos ontem em Apocalipse capítulo 4, está assentado no seu trono. Ele nos dá essa paz, independentemente das circunstâncias. O apóstolo Paulo estava preso aqui, e ele não diz que ele era prisioneiro de César, ele diz, eu sou prisioneiro do Senhor. Sabe por que eu estou preso? Porque Deus quis assim. Eu tenho paz nisso. O Senhor quer que eu pregue para alguns guardas aqui dentro da prisão, para alguns companheiros meus aqui dentro da prisão, então eu vou pregar. Foi o Senhor que me colocou aqui. Aonde você estiver, tenha essa certeza bem clara na sua mente que foi o Senhor que colocou você naquele lugar. Que isso te dê paz. Por isso ele diz, Timóteo, meu filho, eu desejo essas 3 coisas jamais faltem na sua vida: graça, misericórdia e paz, que só podem vir da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Graça, misericórdia e paz não podem vir da parte de ninguém. Dinheiro não pode te dar isso, saúde não pode te dar isso, sucesso não pode te dar isso. Só Deus e Cristo Jesus podem nos conceder essas dádivas impagáveis, imensuráveis: graça, misericórdia e paz. Versículo 3, o apóstolo começa agora propriamente a sua carta. Depois dessa breve abertura desses 2 versículos, ele começa agora a falar diretamente a Timóteo. Eu dou graças a Deus. Irmãos, a gente está falando de um camarada que está preso e de um camarada que está prestes da morte, e ele está dando graças a Deus. Você dá graças a Deus hoje? Pela situação que você está passando, você dá graças a Deus? Ou você está se queixando de tudo? Da temperatura, da comida. Rapaz, o café tomei, estava meio aguado. Essa água não está tão gelada assim, está morna. As cadeiras estão meio sujas. Eu acho que o dia de hoje essa iluminação não está iluminando direito. Você dá graças a Deus? Você dá graças a Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é que demos graças a Deus por tudo. O apóstolo Paulo está preso, irmãos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a Roma. Se algum dia você for a Roma, visite o cárcere do apóstolo Paulo. Está lá para visitação pública. A prisão que o apóstolo Paulo ficou aqui, essa segunda prisão, diferentemente da primeira prisão, na primeira prisão o apóstolo Paulo tem direito à prisão domiciliar. Então, segundo as suas próprias custas, o dinheiro que a igreja ajudava ele pôde alugar uma casa onde ele recebia os cristãos e onde ele interagia com as pessoas. Mas nessa segunda prisão, ele ficou num cárcere
preparado, como eu disse para vocês, para os terroristas. O calabouço que ele ficava a cerca de 5 metros abaixo do solo, e o companheiro de Paulo era ratos e baratas. Não tinha janela, não tinha nada, tudo que tinha lá era enfermidade e cheiro de sangue e morte. Nesse lugar que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, muito provavelmente com uma vela na mão, tamanho era a insalubridade, a escuridão daquele calabouço, mas ele está escrevendo essa carta e ele não tem uma palavra de queixa diante de Deus. O que é que ele diz? Eu dou graças a Deus. Isso é um tapa na cara da gente. A gente não aguenta uma unha encravada. A gente não aguenta um carro que de repente não dê passagem. Um motorista de ônibus que seja um pouco mais mal educado do que o normal. Porque o normal já é ser mal educado. A gente não aguenta. O apóstolo Paulo está passando por coisas que a gente nem imagina. E ele está iniciando a sua carta a Timóteo, dizendo: fique tranquilo. Eu dou graças a Deus pelo que está acontecendo. Eu dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. O que fazia com que Paulo fosse tão feliz? A sua consciência limpa. Sabe por que muitas pessoas estão infelizes hoje? Porque a sua consciência está suja. Porque você tem pecados ocultos. Porque você tem feito coisas que você ainda não se arrependeu. E você se sente longe de Deus por conta desses pecados. Isso aconteceu inclusive com um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, que era Davi. Quando ele encobriu os pecados dele, ele sofreu. Mas quando ele apresentou ao Senhor os seus pecados, ele se sentiu purificado, limpo, renovado. É isso que nos dá paz, irmãos. É isso que nos faz nos sentir felizes, quando a nossa consciência está limpa. Nós temos um Deus que perdoa pecados. Por isso você não precisa fingir ser uma pessoa que você não é. Você não precisa esconder nenhuma área da sua vida, principalmente diante de Deus. Ter sua consciência limpa. Mas ter a consciência limpa, irmãos, não significa simplesmente ser uma pessoa sincera, mas significa ser uma pessoa diligente em relação à vontade de Deus. A consciência limpa de Paulo não era somente porque ele não tinha pecados ocultos, mas porque ele tinha a consciência de que tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele tinha feito. Você tem essa consciência? Tudo que Deus mandou você fazer, você está fazendo exatamente como Ele mandou? Isso é consciência dele. Deus me mandou ir lá, eu vou. Mas não tem nada lá, mas Ele me mandou, eu vou lá, não tem nada, eu fico lá. Deus me mandou fazer isso. Ah, mas você vai fazer isso, não vai ter resultado nenhum. Irmãos, a gente não está querendo resultado, a gente quer agradar a Deus. A gente vai ver, por exemplo, um Moisés que é chamado a falar com o faraó para deixar o povo ir. Deus avisa o que para Moisés? Eu vou endurecer o coração de faraó. E ele não vai deixar o povo ir. Então eu vou fazer o que lá? Nós vimos um Isaías que vai pregar as boas novas do Senhor, mas o Senhor diz a Isaías: eu vou endurecer o coração do povo, Isaías, e ninguém vai dar crédito à sua pregação. Então eu vou pregar por quê? A gente faz as coisas para a glória de Deus e não para obter resultados. Isso é ter uma consciência limpa. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Quer ver uma coisa? Eu estou vendo aqui muitas esposas sábias, aleluia, mulheres de Deus. Às vezes a gente fica dizendo assim: eu estou tratando tão bem meu marido, mas ele só me trata mal, não está valendo a pena. Tá sim. Se você está fazendo segundo a vontade de Deus, é claro que está valendo a pena. A mesma coisa para nós que somos maridos. Ali a gente tem 2 maridos exemplares ali no fundo, ali, irmão João, Moquinho, pessoas assim de Deus, assim. Então de repente você está tratando bem as suas esposas, você está tratando a sua esposa como Cristo amou a igreja, amém? Amém? Eu não senti muita firmeza não, mas tem que amar como Cristo amou a igreja. Mas a esposa, meu filho, ela está ficando, sabe, ela não está uma rosa, ela está uma espinheira. E aí o que é que você faz? Você acha que não está valendo a pena? Está valendo a pena, porque a gente está fazendo aquilo que Deus mandou. Então o objetivo do nosso cristianismo é obedecer e ser obediente a Deus cada vez mais,
e não obter resultados aqui na terra, ainda que eles venham. Eu posso tratar bem a minha esposa, e a minha esposa me tratar melhor ainda, oh maravilha de Deus, mas se isso não acontecer, irmãos, eu vou continuar tratando como a Bíblia diz que eu tenho que tratar, porque a palavra de Deus é que é a lâmpada para os nossos pés, e não o resultado que a gente espera. Por isso que Paulo diz que ele tinha consciência limpa, não só por pecados que estavam todos confessados diante de Deus, mas também porque ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. O resultado de Paulo era o quê? Prisão e morte. Mas ele sabia, eu estou aqui porque eu estou fazendo as coisas certas, e não porque eu estou fazendo as coisas erradas. Há uma diferença muito grande entre você sofrer por estar sendo disciplinado por Deus e sofrer para estar glorificando a Deus. Qual tipo de sofrimento eu e você estamos passando? Para a glória de Deus, ou porque estamos sendo disciplinados por Deus por conta da nossa desobediência? Por isso ele diz aqui, serviram, agora ele continua, como serviram os meus antepassados. Sabe, o apóstolo Paulo, ele olhava para trás e ele entendia, o cristianismo não começou comigo. Sabe com quem começou o cristianismo? Com o primeiro descendente de Adão, Abel. Não é o que a gente vai ver lá em Hebreus? Porque Abel apresentou um sacrifício muito mais excelente que Caim. E a gente vai vendo ali os heróis da fé. A gente tem Abel, a gente tem Enoque, a gente vai ter Moisés, a gente vai ter Abraão, a gente tem Isaac, a gente tem Jacó. E Paulo está dizendo, assim como esses homens andaram pelo caminho de Deus, eu também andei pelo caminho de Deus. O apóstolo Paulo está falando do mesmo caminho que todos os cristãos que chegaram ao céu vão ter que passar. Talvez eu e você não tenhamos enxergado ainda, mas nós estamos andando pelo mesmo caminho que todos os crentes andaram antes de nós. Só existe esse caminho que leva para o céu. O Senhor Jesus diz que todos os dias, diante de todas as pessoas no mundo, mais de 7 bilhões de habitantes, existem dois caminhos. Um espaçoso, um apertado. Esse caminho apertado foi o caminho que o apóstolo Paulo passou e que eu e vocês somos chamados a passar diariamente. Ele está dizendo, assim como os meus antepassados, assim como as pessoas que vieram antes de mim, andaram por esse caminho. O apóstolo Paulo não seria o primeiro mártir da igreja. A gente já leu em Atos que o primeiro mártir da igreja foi o quê? Um diácono. João, coitado de você, meu filho, foi Estevão. O primeiro mártir da igreja. Qual foi o primeiro apóstolo a morrer? Tiago, irmão do apóstolo João, foi passado ao fio da espada na época de Herodes, do filho de Herodes, do Herodes lá que era perversão. E a gente vai percebendo, irmãos, que Paulo disse, assim como esses homens deram as suas vidas, eu estou aqui nesse mesmo caminho. E ele diz, olha, como serviram os meus antepassados. Esse é o mesmo caminho, a gente tem que olhar para o que as pessoas viveram antes de nós e entender que agora a responsabilidade é com a gente. Com a gente. Essa é a nossa responsabilidade. Perpetuar a chama do Evangelho na nossa geração. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, ele diz aqui, ele tem a consciência limpa, ele sabe que está andando no caminho correto. Muitas pessoas acusavam Paulo de malfeitor e diziam que Deus estava punindo Paulo porque Paulo não estava fazendo o que era correto. Mas Paulo diz a Timóteo, eu tenho minha consciência limpa e eu estou lembrando constantemente de você, Timóteo, noite e dia nas minhas orações. Você tem orado pelas pessoas que você evangeliza? Você tem orado pelos seus familiares? Em vez de se queixar que eles não estão vindo para a igreja, em vez de se queixar que eles são rebeldes ao evangelho que você quer dividir com eles, você tem orado por eles? Você tem chorado por eles? Você tem clamado diante de Deus pela salvação dessas pessoas que você e eu queríamos que estivessem firmes com o Senhor? Você tem orado por aquelas pessoas que já estão firmes no Senhor para que continuem firmes? Quantos de vocês têm orado pela minha vida para que eu continue a pregar o verdadeiro evangelho? Amém? Não vou ter muita fé não, né? Mas Senhor, confirma, Pai.
Então a gente observa aqui, o apóstolo Paulo entendia que o melhor presente, a maior demonstração de amor para uma pessoa é o que, meu filho? A oração. É a maior demonstração de afeto que você pode fazer. Qual é a maior demonstração de carinho de Yasmin para Lígia Priscila? Oração. Bota a Lígia Priscila no coelho, no berço, meu filho. Senhor, e ela durma. Para que eu possa estudar a tua palavra. E minha filha cresça uma crente no Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, Paulo orava. Sabe? Muitas pessoas podem ver você vindo na igreja. Algumas pessoas podem até saber os favores que você faz para outras pessoas. Mas só você sabe a vida de oração que você tem. Só você sabe a vida de oração que você tem e a vida de oração que você não tem. É algo secreto, é algo particular. Você vai ver pessoas que muitas vezes facilmente estudam 10 horas de livros teológicos e de Bíblia. Por quê? Porque aquilo traz algum tipo de conhecimento, de reconhecimento. Quando ele for conversar com alguém da Bíblia, ele vai usar aquele conhecimento que ele adquiriu nessas 10 horas. Mas poucas pessoas ficam 10 minutos de joelho a sós com Deus. Ninguém vai ver, ninguém vai bater palma. Não vou ganhar nenhum, sabe, acréscimo. Talvez você não ganhe no mundo, mas no céu, então, você vai estar sendo abençoado de forma imensurável. Por isso, tenha uma vida de oração. Busque ter uma vida de oração. Busque separar um tempo com Deus, onde só você e Deus estão juntos. Hoje pela manhã nós separamos alguns minutos aqui antes do início do culto para orar. E nós queremos fazer isso mais vezes, em outros cultos inclusive. Mas tão importante quanto a oração que a gente faz na casa de Deus, é a oração que a gente faz a sós com Deus na nossa casa. O Senhor Jesus nos ensinou a orar assim: entra no teu quarto em secreto fala com o teu Pai, em secreto te ouvirá e te responderá. Agora o apóstolo Paulo continua a desenvolver o assunto da carta, no versículo 4. Lembro-me das suas lágrimas. Irmãos, eu quero te dizer que o cristão não é um iceberg. O cristão é um ser humano. E as emoções fazem parte do ser humano. As emoções, elas não têm que ser negadas. Elas precisam ser dominadas pelo Espírito. Então, é claro que o cristão chora. O cristão sente falta. O cristão sente dor. O cristão se sente abatido. E as lágrimas são um presente de Deus para lavar as nossas almas. Você não foi chamado para ser a pessoa mais dura do mundo, mas você foi chamado para ser a pessoa mais mansa do mundo. Por isso, irmãos, Paulo, ele enaltece aqui uma coisa que trazia alegria ao coração de Paulo, ela lembrar das lágrimas sinceras da última despedida que ele teve com Timóteo. Sabe? Você saber que existem pessoas que amam você de verdade. Sabe? Pessoas que se importam com você. Eu achei tão bonitinho. Recentemente eu tenho passado por algumas enfermidades fora do normal. E eu estava com minha filha no carro, isso já vai fazer umas 2 semanas. E de repente surgiu um assunto assim, de Letícia falando comigo, que não queria casar, que queria viver comigo, né? Eu digo, que bom, minha filha, é bom que você toma conta de mim. Aí ela disse assim, mas papai, mas se você morrer? E aí ela começou a chorar. Eu fiquei me inventando para não chorar também. Mas eu falei assim, meu Deus, que amor é esse? Que só a possibilidade, né, de pensar em perder o pai, que está ali presente com ela o tempo todo. Ela ficou toda chorosinha, que papai não está com você. Vou falar com Deus, não me deixar mais um tempinho aqui com você. É esse amor sincero, que chega a ser um amor infantil, que trazia alegria para Paulo. Quando Paulo estava sofrendo lá, muitas vezes no calabouço, eram essas boas memórias que traziam alegria ao coração dele. No livro de Lamentações diz isso: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diante de tantas pessoas que abandonavam Paulo, de tantas pessoas que traíram Paulo, de tantas pessoas que mancomunavam contra Paulo, Paulo se lembrava de amigos sinceros que ele tinha e que ele continuava tendo.
E ele diz aqui: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Então ele diz: eu queria ver você de novo, face a face, para que minha alegria fosse completa. Eu me alegro em lembrar o quanto o nosso amor, nossa união é baseado no amor sincero. Mas a minha alegria vai se completar mais ainda quando eu ver você face a face. É como hoje em dia a gente tem a facilidade muito grande na área da comunicação. Então você tem alguns apps que você fala e vê a pessoa que você está falando. Na minha época que eu era criança, isso era coisa, né, de futuro. Fazer uma ligação onde você pode ver a pessoa que você está falando era um negócio de filme de ficção científica. Agora a gente já vive numa época que isso é normal. Mas irmãos, se de repente eu estiver do outro lado do mundo e estiver falando com as minhas filhas, por mais que ao verem a minha imagem, ouvir a minha voz, elas se sintam alegres, nada vai suprir a minha presença física. Então Paulo está dizendo isso. O desejo verdadeiro, quando a gente ama de fato uma pessoa, a gente quer estar junto. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas que não têm desejo de frequentar os cultos na igreja estão com problema no cristianismo. Se você não tem desejo de ver, sabe, aquele suor fedido do seu irmão do seu lado, aleluia, oh glória a Deus, né? Se você não tem desejo de no final ali lutar por um pedaço de bolo ou um pãozinho, sabe, de pegar a cafeteira ali, olhar para as mãos e dizer: o café aqui acabou, pega mais aqui dentro, por favor, sabe, sentir o calor aqui dentro, interagir com as pessoas. Se você não tem esse desejo, irmão, você tem um problema no seu cristianismo. Hoje a gente tem um cristianismo mecanizado, onde as pessoas se acham cristãos atrás de um computador, atrás de um smartphone. É fácil a gente postar lá uma foto, dar um like, dar um curtir numa mensagem cristã. É fácil você compartilhar uma mensagem cristã. Difícil é você vir congregar e ter uma responsabilidade com a igreja local. Ter um ministério, servir pessoas, falar com pessoas, abraçar pessoas, orar por pessoas que você não conhece, mas que você quer conhecer, porque se está na congregação é seu irmão, foi o Senhor que trouxe aqui para ser parte da sua família. Então nós precisamos repensar, irmãos, o nosso amor uns para com os outros. Lembro-me, versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida. Paulo tinha certeza, Paulo sabia que a fé de Timóteo não era fingida. Qual é a diferença da fé fingida para a fé não fingida? É a diferença, irmãos, de um discípulo para um fariseu. Por que Jesus falava tanto dos fariseus? Porque os fariseus possuíam uma fé fingida. Eles eram como sepulcros caiados, bonito no seu rótulo, bonito por fora, mas por dentro mortos. Eram pessoas que davam o dízimo do coentro, da hortelã, do cominho, mas esqueciam os preceitos mais importantes de Deus, que era a justiça, a misericórdia, a fé. Por isso, irmãos, nós precisamos analisar a nossa fé. Em 2 Coríntios capítulo 13, nós somos exortados a analisar a nossa fé. Será que a nossa fé é falsa ou verdadeira? Muitas pessoas não compreendem corretamente o livro de Tiago. Quando nós lemos Tiago, Tiago vai dizer: olhe, você diz que tem fé, me mostre a sua fé. E algumas pessoas costumam pegar equivocadamente Tiago e querer colocar o que Tiago diz contra o que Paulo disse. Paulo diz que a salvação é somente pela fé. E Tiago está dizendo que você precisa de obras. Quando Tiago está falando isso, Tiago não está contradizendo Paulo, Tiago está completando Paulo. A salvação é pela fé. Mas a nossa fé tem que ser analisada minuciosamente. Porque eu posso estar enganado. Eu posso ser enganado pelo meu coração enganoso, de tal forma que eu acho que eu tenho uma fé verdadeira, mas a minha fé é fingida. E naquele último dia eu vou me encontrar em um desespero absoluto. Quando eu olhar para o Senhor, achando que vou adentrar as portas do céu e ouvir do Senhor: eu não te conheço, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, eu acho que eu tenho a fé correta. Você nunca teve a fé correta, olhe para a sua vida. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta, e que os demônios creem e tremem. Eles estão salvos? Por isso precisamos
analisar a nossa fé do ponto de vista bíblico. Qual é o fruto que a nossa vida tem produzido? João Batista, quando estava batizando às margens do Jordão, as pessoas vinham até ele, eram batizadas, mas ele olhava para essas pessoas batizadas e dizia: não ache que essa água está salvando vocês. Vão e produzam frutos que testifiquem acerca do arrependimento genuíno de vocês. Por isso que Paulo fala desse assunto tão importante. Timóteo, sabe que eu estou alegre com vocês? Porque a sua fé não é fingida, a sua fé é de verdade. Que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E aqui, irmãos, há um ministério feminino extremamente importante e que tem sido negligenciado nos dias de hoje. Muitas mulheres estão querendo lutar com os homens pelo lugar no púlpito e se esquecem a sua função tão importante em relação à sua família e principalmente em relação aos nossos pequeninos na fé. A mulher foi abençoada com o dom de Deus para lidar com crianças mais do que os homens. Foi assim que Deus o determinou. É por isso que a Bíblia vai dizer que a esposa sábia edifica a sua casa. Não é o marido sábio que edifica a sua casa, é a esposa sábia. O homem sábio, ele vai construir a sua casa sobre a rocha, para que quando soprem os ventos, a casa não seja abalada. A parte exterior, a parte espiritual da casa, há uma responsabilidade sobre o homem cristão. Mas a parte interior, há uma responsabilidade sobre a esposa cristã. Porque assim como ela pode edificar a sua casa, a tola pode destruí-la com as suas próprias mãos. Qual a responsabilidade? A avó e a mãe de Timóteo tiveram uma figura importantíssima na criação espiritual de Timóteo. A gente sabe que o pai de Timóteo era grego. O pai de Timóteo não tinha permitido que Timóteo fosse circuncidado. Como é que a gente sabe disso? Porque Paulo, quando toma Timóteo para ser missionário com ele, circuncida Timóteo. Então o pai de Timóteo algumas vezes podia colocar restrições em relação à educação que a mãe e a avó estavam dando a Timóteo, mas isso não fazia com que elas desistissem. Elas continuaram a apresentar o Deus verdadeiro a Timóteo. Que quando Paulo chega e apresenta a Timóteo o Evangelho, o solo já estava totalmente preparado por aquelas duas mulheres sábias. Por isso, vocês mulheres, não se escondam. Não escondam os seus talentos. Há uma necessidade de nós prepararmos as gerações vindouras. Lugar de criança na igreja. Satanás está ensinando as nossas crianças a serem discípulos dele. Mas quem vai ensinar as nossas crianças a serem discípulos de Jesus? Por isso nós temos uma responsabilidade. Que coisa bonita. Habitou primeiro na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Perceba como isso foi passado de geração em geração, e como essas duas figuras femininas tiveram uma responsabilidade na vida de Timóteo. Como os homens têm o seu ministério, as mulheres também têm o seu ministério. Nós estamos planejando aqui na igreja uma visita ao hospital da criança com câncer. E quem vai liderar e quem vai estar à frente disso são as mulheres. São elas que vão fazer essa obra tão bonita, de pegarem aquelas criancinhas e não simplesmente trazerem um alívio através de um alimento, de uma alegria, mas acima de tudo um alívio espiritual, apresentando a vida eterna para aquelas crianças. Essa é a nossa oração, que essa visita de fato possa acontecer e que seja algo repetido nas nossas vidas, que Deus nos conceda essa oportunidade. As mulheres têm a sua missão. Hoje em dia fica esse debate, onde fica brigando homem e mulher por espaço. Isso acontece no mundo, mas isso não pode acontecer na igreja, irmãos. Isso não pode acontecer na sua casa.
Se você, mulher, tem um marido, submeta-se ao seu marido como ao Senhor, sabendo que é ao Senhor que você se submete, não ao seu marido, independentemente dele ser uma pessoa correta ou não. A mesma coisa vale para nós maridos. Mesmo quando as nossas esposas não estão agindo de forma correta, nós devemos amá-las como Cristo amou a igreja. Os discípulos do Senhor abandonaram a Jesus, mas Jesus não abandonou a eles. É esse tipo de amor que o marido deve ter em relação à sua esposa, independentemente dela ser cristã ou não. Assim como Paulo dizia, eu sou prisioneiro, não de César, mas do Senhor, nós precisamos entender que o nosso relacionamento de uns para com os outros, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, patrão, empregado, empregado e patrão, é um relacionamento acima de tudo espiritual. Por isso que Paulo fala sobre isso em Efésios 5 e 6, quando ele está dizendo, não vos embriagueis com o vinho, mas encheios do Espírito Santo. Então ele começa a falar o que significa ser uma vida cheia do Espírito Santo. É o marido que trata corretamente a sua esposa, é a esposa que trata corretamente o marido, é o pai que trata corretamente o filho que trata corretamente o pai, o patrão que se relaciona corretamente com o seu empregado, o empregado que se relaciona corretamente com o seu empregador. Isso é ser uma pessoa espiritual do ponto de vista de Deus. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. Versículo 6, por essa razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Não era porque a imposição das mãos de Paulo tinha algum poder. Paulo está dizendo, lembre-se que fui eu que confirmei o seu ministério da parte de Deus. Não se esqueça que eu estou do seu lado, agora como eu estive no começo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele precisava reaquecer a chama do coração. A gente só diz essas coisas, irmãos, para uma pessoa que está o quê? Se esfriando. Você não vai dizer nunca para Quinho, reacenda a chama do seu coração. Por quê? Porque senão o Quinho vai sair pulando aqui da igreja, vai abrir esse teto aqui, né? Mas você muitas vezes vai ter que dizer para mim, pastor, reacenda a chama do seu coração e eu vou receber. Peguei, ele tem que reacender isso. Então ele está falando para Timóteo aqui, reacenda a chama do seu coração. Irmãos, o que tem de apagar a chama do nosso coração? As tristezas, os desapontamentos, as frustrações, as perseguições. Nós criamos expectativas, e essas expectativas não são supridas, aí a gente fica o quê? Frustrado. Às vezes a gente criou aquela expectativa, é nesse ano que aquela pessoa vai vir para a igreja, é nesse ano, e a gente colocou todas as nossas fichas, e aquela pessoa não passou nem perto. E aí está chegando no final de 2017, a gente começa a ficar frustrado. Às vezes a gente criou uma série de expectativas na nossa própria vida espiritual. Nesse ano Deus vai me encher, e eu vou sair voando aqui pela igreja, cheio do Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente criou uma série de expectativas. Irmãos, Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Por isso a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ficar criando falsas expectativas. A gente ora para que Deus converta os nossos entes queridos, mas Deus vai fazer, se quiser, quando quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Nós não determinamos nada. Eu sei que existem falsas igrejas que ensinam o contrário. São as igrejas do determine, do profetize, do fale assim que vai acontecer. Essas igrejas estão fazendo isso às suas próprias custas, porque a Bíblia não está apoiando essas igrejas em nada. Elas são falsas igrejas, elas não estão seguindo a verdade. Por essa razão, torno a lembrar-lhes, mantenha viva a chama do dom de Deus. Paulo está falando para Timóteo algo que seria dito para essa igreja de Éfeso anos depois, quando o apóstolo João escreve uma carta a mando do próprio Senhor Jesus à igreja de Éfeso. O que é que ele diz? Tenho, porém, contra ti o abandonares o teu. Quantos de nós aqui já abandonamos o primeiro amor? Está na hora da gente voltar, irmãos. Está na hora das chamas se reacender. Está na hora da gente olhar para Jesus
como se Ele de fato fosse tudo na nossa vida, porque Ele é tudo na nossa vida. Por isso Ele diz: reaviva, meu filho, a chama do dom que é em ti. Versículo 7: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia. O espírito que Deus deu a você não é de covardia. Você pode vencer o impossível. Todas as coisas eu posso quando Cristo me fortalece. Por isso que se Cristo mandar fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas você pode morrer, mas eu tenho que fazer mesmo assim. Existe uma história, quem conta isso é o pastor Paul Washer, a respeito de um jovem de 10 anos, que se chamava Andrew alguma coisa. Ele estava num país onde o evangelho era perseguido, e ele havia se convertido a Cristo. Colocaram uma arma apontada para ele e mandaram ele negar Jesus, não matariam a ele. E ele disse: eu estou com muito medo, eu não quero morrer, mas eu não posso negar Jesus. E então deram vários tiros no seu abdômen e ele morreu numa poça de sangue. Ele estava com medo, ele não queria morrer. Mas Deus não deu a esse jovem de 10 anos espírito de covardia. Nem todos vamos morrer a morte dos mártires, mas precisamos viver a vida de Deus. Todos somos chamados para sermos mártires. Se preciso for, testemunhar de Cristo até a morte. É isso que a igreja de Esmirna ouve. Mesmo aquela igreja fiel, que agradava ao Senhor, porque está escrito aquela carta, a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse, dizendo: tu dizes que é pobre, eu digo que tu és rica. Rica de quê? Rica de alegria da parte de Deus. Mas ele diz àquela igreja: Satanás colocará alguns de vocês em prisão e alguns de vocês irão morrer. Sejam fiéis até a morte e eu darei a vocês a coroa. Por isso nós temos que nos preparar, irmãos, para os tempos que virão. Tempos cada vez mais nebulosos e turbulentos para aqueles que levam a bandeira do verdadeiro Evangelho. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas o que o Espírito Santo produz em mim e você? Mais de poder, de amor e de equilíbrio, em algumas traduções de domínio próprio. É isso que o Espírito Santo faz em mim e você. Se você e eu temos o Espírito Santo no nosso interior, a primeira coisa que o Espírito Santo nos dá é poder. Poder para quê, irmãos? Poder para resistirmos ao pecado. Poder para resistirmos às tentações de Satanás. Poder para pregarmos o Evangelho da forma correta. E a palavra que Paulo usa aqui no grego é a palavra dínamos, que significa um poder em ação. Não é um poder estático, mas é um poder dinâmico, um poder que está sempre em movimento e se movimentando. Deus nos dá esse poder para que possamos nos mover segundo a sua vontade, do Santo Espírito que habita em nós. Mas não só de poder, mas de amor. Porque de nada adianta a gente ter o poder de um trovão, de um raio, e a gente não ter amor. Sem amor, as coisas se tornam inúteis, é o que diz 1 Coríntios 13. De nada adianta uma pregação que seja, do ponto de vista bíblico, assertiva, se ela não vier de um coração amoroso, que não deseja a condenação dos seus ouvintes, mas a salvação deles. Por isso, ele diz: o Espírito que o Senhor nos concede é um Espírito de amor. Timóteo, continue com coragem, continue combatendo o bom combate, mas jamais deixe de amar as pessoas. Ame inclusive aqueles que te odeiam, Timóteo. Ame inclusive aqueles que te fazem mal, Timóteo. Não desista, Timóteo, de amar as pessoas. E finalmente ele diz: o Senhor nos dá espírito de equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio. Existe a forma de falar mais alto, e tem o momento da gente falar mais brando. Tem o momento da gente disciplinar, e tem o momento da gente abraçar. Tem o momento da gente dar, e tem o momento da gente receber. Nós precisamos ter um equilíbrio.
O domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, essa palavrinha está aqui, essa mesma palavra que está aqui, está lá em Gálatas 5:22, porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio. Essa palavrinha domínio próprio é a mesma palavrinha no grego aqui para equilíbrio. Equilíbrio. Saber o momento certo de fazer a coisa certa. É como aquele arqueiro, ele vai disparar a flecha em direção ao alvo, mas ele precisa saber o momento exato de largar a flecha. Se ele largar um momento antes ou um momento depois, a flecha não vai atingir o alvo. O cristão precisa ter esse equilíbrio. A gente tem que saber o momento certo de fazer a coisa certa da forma certa. Não é simplesmente sair por aí gritando sobre o verdadeiro evangelho, pregando a mensagem da cruz sem amor. Não é também por aí saindo abraçando todo mundo sem falar contra o pecado e do juízo, e falar também acerca do juízo de Deus, mas a gente tem que ter o equilíbrio. A gente apresenta a justiça e a misericórdia, a gente apresenta o juízo, a gente apresenta o evangelho que dá a salvação. A gente precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Eu já estou concluindo, irmãos, essa primeira parte. Versículo 8: portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu quero concluir aqui nessa manhã, nesse versículo 8. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos retomar a partir desse versículo 9. Por que Paulo escreve isso aqui, irmãos? Porque Timóteo estava correndo o risco que eu e você corremos de nos envergonhar do Evangelho, sabe? Porque o Evangelho é loucura para os que perecem. O Evangelho é motivo de chacota para aqueles que não creem no Evangelho, sabe? Muitas pessoas se envergonham do Evangelho. Eu já falei para vocês aqui, vou repetir: a minha filha, ela tem 8 anos, ela vai fazer 9 anos agora, dia 2 de janeiro. E ela já foi, inclusive, motivo de escárnio na sua escola, com 8 anos, pelos seus coleguinhas. Porque ela era filha de pastor e porque algumas coisas que as coleguinhas faziam, ela não fazia. E as outras colegas diziam: ah, não, ela não faz essas coisas não, que ela é crente. 8 anos. 8 anos, crianças de 8 anos, tirando sarro com uma outra criança que foi criada no Evangelho. Mas eu digo para ela: não se envergonhe do Evangelho. Todas as noites, quando elas vão dormir, nós oramos juntos. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos graça a Deus que nos faça permanecer no seu caminho. O mundo vai tentar nos oprimir de todas as formas. De todas as formas, o mundo vai tentar nos tirar da vocação que nós fomos chamados. Nós estamos diante de um homem cheio do Espírito Santo, que é Timóteo, mas até ele estava a pouco de se envergonhar do Evangelho. Principalmente de Paulo, prisioneiro. Sabe? Paulo agora não era simplesmente um prisioneiro religioso, como na primeira prisão que eu falei para vocês. Paulo agora era um inimigo de Roma. Ele era um terrorista, acusado de ter orquestrado o incêndio de Roma. Essa era a acusação que os cristãos recebiam aqui nessa época. Eles eram intitulados de terroristas, de inimigos de Roma. Por isso eles eram perseguidos, caçados e mortos. As mortes mais dolorosas e inimagináveis possíveis. Ele diz aqui: não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim. Primeiro ele diz: não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim. Muitas pessoas às vezes têm vergonha do pastor. Por quê? Porque meu pastor não é o da televisão, meu pastor não é o da teologia, meu pastor é novinho, é uma cara novinho, eu me acho novinho, né? Eu velho desse jeito. E Timóteo corria o risco de se envergonhar de Paulo. Quem foi o seu pai na fé, Timóteo? Foi Paulo, aquele que está lá em Roma preso, que vai morrer decapitado. Ele é o seu pai na fé, então você não deve valer nada, igual a ele. Paulo está dizendo a Timóteo: não se envergonhe dessas pessoas.
Porque aqueles que são espirituais discernem bem todas as coisas, mas aqueles que não são espirituais, eles jamais conseguirão entender as coisas espirituais. Nós não estamos aqui para explicar o Evangelho ao mundo. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho para que aqueles que Deus elegeu do mundo sejam salvos. Por isso ele diz: nem de mim, que sou prisioneiro dele. Prisioneiro dele quem? Paulo é prisioneiro de Roma? De Nero? Não, Paulo é prisioneiro do Senhor, de Cristo. Paulo entendia: quem me colocou aqui com uma função específica foi o Senhor Jesus. Eu não estou aqui por causa da perversidade de Nero. Eu estou aqui por causa do propósito divino. Se alguma pessoa te demitiu do seu trabalho, se alguma pessoa fez algum mal na sua vida, não fique com raiva dessa pessoa, porque ela fez exatamente aquilo que Deus havia pré-ordenado para você. De tal forma que a maldade que aquela pessoa fez contra você, ela vai ter que dar conta. Mas ela não foi um instrumento do mal na sua vida, ela foi um instrumento de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando colocaram Paulo naquela prisão, eles achavam que estavam perseguindo e trazendo sofrimento a Paulo, mas Paulo estava exatamente no lugar que o Senhor queria que ele estivesse. Quando colocaram o apóstolo João na prisão, na época de outro imperador perverso chamado Domiciano, ele achava que estava trazendo sofrimento àquele senhor de idade, mas ele estava exatamente no lugar que ele deveria estar, porque era lá na ilha de Patmos que Deus daria a revelação dos últimos dias para o apóstolo João. O mal que as pessoas estão fazendo na sua vida, Deus está transformando em bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Por isso, não fique com raiva dos seus perseguidores. Não fique com raiva das pessoas que de alguma forma estão te prejudicando. Mas olhe para essas pessoas com um olhar de misericórdia. O mesmo olhar de misericórdia que Deus tem olhado para mim e para você nesta manhã. E ele conclui aqui dizendo: mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Você é cristão? Então você tem que lidar com essa palavrinha sofrimento. Mas você só vai conseguir lidar com essa palavrinha pelo poder de Deus. Por isso que no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se eu e você tentarmos enfrentar as adversidades e os adversários na nossa própria força, nós sucumbiremos. Nós seremos facilmente derrotados. Mas se nós nos prostrarmos diante do Senhor e fortalecer a nossa alma e o nosso espírito com o Espírito Santo, nós estaremos preparados para enfrentar qualquer coisa. É isso que está escrito em Filipenses capítulo 4. Eu já passei coisas terríveis, Paulo está dizendo. Eu posso ainda passar muito mais. Eu posso todas as coisas quando Cristo, meu Senhor, me fortalece. Essa é a minha esperança para você nessa semana. Para você e para mim, que o Senhor nos fortaleça. Que nós continuemos a viver uma vida de fidelidade cada vez maior em relação ao nosso Senhor. Eu desejo para você que nesses últimos dias do ano de 2017 nós possamos viver o cristianismo mais do que em qualquer outro tempo na nossa vida. Que nós possamos deixar de lado os nossos interesses e mergulhar de cabeça no propósito de Deus para nós. Oremos. Senhor, muito obrigado por nos trazer aqui nessa manhã, Senhor, e nos dar essa mensagem. Essa mensagem, Senhor, que alegra o nosso coração, pois nós aprendemos que se sofrermos contigo, contigo reinaremos para sempre em glória. Ajuda-nos, Senhor, a suportarmos aquilo que precisamos suportar, Senhor. Enche os nossos corações nessa manhã de amor, de fé, de alegria. Nos ajuda, meu Pai, a entender o privilégio que nos alcançou em Cristo Jesus e na vida eterna, Senhor, que recebemos dele. Ó Pai, o Senhor conhece as nossas lutas e aflições de cada um de nós que estamos aqui. Eu oro para que o Senhor visite os corações, Senhor. Visite os corações nessa manhã e renove-os, Senhor, para Ti mesmo. Eu oro pela vida da nossa irmã Osana, pela vida do nosso irmão Pedro Paulo. Eu oro pelas criancinhas
lá do Aristídio Maltês, que nós estamos preparando visitá-las, que desde já, Senhor, o Senhor possa consolar o coração delas e dos seus familiares. Eu oro, meu Deus, pelos líderes das tuas igrejas bíblicas e principalmente pelos líderes da nossa congregação local. Eu oro pela vida do pastor Ricardo, eu oro pela vida do pastor Arthur, eu oro pela vida do irmão João, Senhor, que nos ajuda aqui desde o começo. Continua, Senhor, a derramar graça sobre as nossas vidas, Senhor, para que não venhamos a retroceder, mas que possamos perseverar até o fim, Senhor. Que a tua graça seja abundante sobre nós nessa manhã e nos despede em paz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúde o seu irmão com o conhecimento santo. Olhe para ele e diga: pelo caminho estreito a gente vai morar no céu.